Olá a todos! Eu, Daniele Gonçalves, juntamente com meu colega Felipe Machado, do projeto de extensão CSI Tecnofuge, que é orientado pelo professor Ícaro Silva, do Instituto Federal Campo Santo Inês, viemos trazer mais um podcast, e hoje com um tema que foi solicitado por um dos nossos seguidores, que é sobre as embalagens ativas, inteligentes e as biodegradáveis. Pesquisadoras do Laboratório de Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP estão desenvolvendo embalagens biodegradáveis para alimentos feitos com matérias-primas de origem vegetais e resíduos agroindustriais, que serve como alternativa para o uso de plástico convencional. Trabalhos no mesmo laboratório vão além e criam embalagens ativas e inteligentes, com substâncias como antioxidantes e antimicrobianos, que dão a elas novas utilidades. Numa das pesquisas, por exemplo, a adição de uma substância da casca da uva a uma embalagem é feita com amido de mandioca e pode indicar se a carne vermelha ou o peixe já estão em deterioração e não podem mais ser consumidos. Diante dessas informações, para você provavelmente fica o seguinte questionamento: o que são embalagens ativas, inteligentes e biodegradáveis? É isso que vamos explicar. Vamos lá? Então, vamos começar falando sobre as embalagens ativas. Muitas são as funções realizadas pelas embalagens convencionais, entre elas atuar como barreiras a impactos físicos ou mecânicos, impedir ou retardar a proliferação de micro-organismos e reações químicas, além de não interagir com o alimento. Embora atuem na preservação do alimento, essas embalagens não são suficientes para atender às novas exigências dos consumidores, que estão buscando cada vez mais alimentos saudáveis, com menos conservantes e que sejam seguros à saúde. Mas o que as embalagens ativas têm a ver com a segurança alimentar? Então, as embalagens ativas baseiam-se na incorporação de aditivos ao material do filme que interage com a superfície do alimento, com o intuito de melhorar algumas características do alimento, além de evitar a deterioração química e microbiológica durante sua vida de prateleira. As embalagens ativas podem ser classificadas de acordo com as funcionalidades, como antioxidantes, antimicrobianos, absorvedoras de etileno, absorvedoras de umidade, aromânticas e entre outros. Já falando sobre as embalagens antioxidantes, elas evitam processos oxidativos que causam alterações indesejáveis nos alimentos ricos em lipídios, como a alteração no gosto, que fica aquela rancificação, a perda nutricional e geração de compostos reativos tóxicos. Para os alimentos que possuem condições favoráveis para a proliferação de micro-organismos, as embalagens antimicrobianas são capazes de eliminar ou inibir micro-organismos patogênicos. Quando o intuito é controlar o amadurecimento de frutas, legumes e verduras após a colheita, as embalagens absorvedoras de etileno são uma alternativa e baseiam-se na redução de taxa de respiração e maturação do alimento. Para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos que possuem baixa atividade de água, as embalagens absorvedoras de umidade atuam de forma para evitar que o alimento no interior da embalagem ganhe umidade. A embalagem aromática, por sua vez, tem como principal objetivo melhorar a aceitação sensorial do produto por meio da incorporação de aromas voláteis na embalagem. Bom, gente, agora passo a palavra para meu colega Felipe Machado. Agora eu vou falar sobre as embalagens inteligentes. Imagine o seguinte: você vai até o mercado e, pela embalagem, consegue saber exatamente em qual grau de maturação a fruta está, ou então, quanto tempo falta para uma carne ficar imprópria para o consumo. São situações bem futuristas, ainda mais para quem está acostumado a descobrir essas respostas apenas pelo cheiro, aparência e data de validade do alimento, concorda? Mas, na verdade, já é possível ter acesso a informações tão precisas quanto essas por meio das embalagens inteligentes. As embalagens inteligentes têm mecanismos que possibilitam detectar processos de deterioração, oscilações de temperatura sofridas no armazenamento ou até indicar pela mudança da cor se uma fruta está madura para o consumo. A maioria das embalagens inteligentes utiliza sensores simples, como monitores químicos de pH, que interagem com a atmosfera interna e detectam a presença de gases, umidade e outros marcadores de qualidade. O RipeSense, por exemplo, é um sensor que pode ser integrado à embalagem para mostrar os diferentes estágios de maturação de uma fruta e permitir seu melhor aproveitamento pelos consumidores. Ele é uma etiqueta sensível ao gás etileno, liberado pela fruta com o passar do tempo, que muda de cor de acordo com a quantidade de gás presente no interior da embalagem. Dessa forma,
A pessoa sabe exatamente quando o alimento ainda está firme, representada pelo círculo vermelho, mais ou menos maduro, pelo círculo rosado, ou completamente maduro, pelo círculo amarelo. Outro exemplo de embalagem inteligente vem da marca australiana de protetor solar Blue Lizard. O frasco, que é originalmente branco, fica azul quando exposto aos raios UV, funcionando como um lembrete visual de quando o produto deve ser usado. Essas embalagens podem ajudar os varejistas a ter maior controle sobre o estoque e, com isso, fica mais fácil de combater o desperdício. Em seguida, falo sobre as embalagens biodegradáveis. O material biodegradável é aquele que passa pelo processo de biodegradação, ou seja, sofre uma transformação química pela ação de micro-organismos em condições adequadas de umidade, luz, nutrientes, temperatura e oxigênio. A biodegradação ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. E o material se transforma em partículas menores, como água, dióxido de carbono e biomassa. Mas para ser realmente biodegradável, o material precisa se decompor em semanas ou meses, diminuindo assim a chance de efeitos nocivos, como sufocamento, contaminação e entrada na cadeia alimentar, e deve ser encaminhado junto com lixo orgânico para a unidade de compostagem, onde há uma ótima condição ambiental para sua decomposição. Para ser considerado biodegradável, o material deve atender a algumas normas internacionais de biodegradação e compostagem, e ser comprovado por meio de testes laboratoriais. Existem várias embalagens biodegradáveis e a vantagem de todas elas é que a permanência no meio ambiente é muito menor que a das embalagens não biodegradáveis, diminuindo a chance de efeitos nocivos como sufocamento, contaminação e entrada na cadeia alimentar. Pensando em termos de preservação ambiental e diminuição da geração de resíduos, as diversas opções de embalagens biodegradáveis são excelentes. A embalagem de plástico PLA poliácido lático, a mais utilizada dentre as biodegradáveis, é usada na produção de produtos alimentícios, cosméticos, sacolas, canetas, garrafas, vidros, tampas, talheres, dentre outros. Em sua produção, as bactérias produzem ácido lático durante a fermentação de milho, beterraba, mandioca e outros vegetais ricos em amido. A principal desvantagem do plástico PLA é que precisa ser descartada corretamente em uma usina de compostagem. E, infelizmente, a maior parte do resíduo brasileiro acaba chegando aos aterros sanitários e os lixões, sendo que a sua degradação acaba gerando gás metano. Outras duas desvantagens do plástico PLA é que sua produção tem custo elevado e pode ser misturado com plásticos não biodegradáveis. E por fim, vou apresentar duas curiosidades. A primeira delas: cada vez mais há o reaproveitamento de resíduos da agroindústria que antes eram descartados para o desenvolvimento de filmes biodegradáveis. Esses filmes podem também ser incorporados de compostos bioativos, tornando-se embalagens ativas com características biodegradáveis. E o segundo tópico é que o setor das embalagens inteligentes atingiu 39,7 bilhões de dólares em valor de mercado no ano passado. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Caso você tenha gostado, curta, escute e compartilhe. Em caso de dúvidas, deixe abaixo nos comentários. Acesse as nossas principais plataformas. Obrigado a todos pela atenção e até logo.